Vamos abrir. Eu vou fazer algumas leituras e depois nós vamos tentar tecer alguma coisa a partir dessas leituras. A primeira delas está em Mateus, capítulo 17. A partir do versículo 1. Mateus, capítulo 17, verso 1. 6 dias depois, tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos ou 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o, ou a ele ouvi. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. Gostaria agora de ir para Atos. Atos, capítulo 9. A partir do versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Êxodo 33. Nós vamos ler esses textos, depois nós vamos costurá-los. A partir do versículo 18. Posso ler? Então ele disse: Rogo-te, Moisés, dizendo a Deus, fazendo um pedido a Deus: Rogo-te que me mostre a tua glória. Porém, ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 11.
e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu entre eles os haveres. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele rasgado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual lhe mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava coisa alguma. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel nos dedos e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a sua fazenda com meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Santo Espírito, esta é a tua palavra. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós nos recomendamos a ti, tanto no falar como no escutar, Senhor. Tu o sabes, Senhor. Tu o sabes. O teu Espírito é quem vivifica, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós estamos aqui, neste Espírito, nesta dependência, Senhor, para que o Senhor faça. Amém. Bom, quando a gente olha para a igreja, ou para a juventude, ou para as pessoas hoje, existe uma decepção com aquilo que nós chamamos de Deus. Existe uma certa desconfiança. Hoje, eu como pastor, eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor em determinados lugares que eu chego. Não porque eu tenho vergonha da minha fé, mas porque eu tenho vergonha da associação histórica que se faz entre eu e entre muitas pessoas que têm também esta mesma ligação histórica com Deus. E Deus é muito confundido com uma perspectiva errada, histórica, trazida pela religião, trazida pela cultura, trazida pela nossa tradição. É muito difícil para as pessoas desassociarem Deus de religião cristã ou de qualquer religião que seja. Para as pessoas de um senso comum, Deus e um pastor, seja ele qual for, pelo simples fato de ser um pastor, estão ligados.
O fato de você frequentar uma igreja talvez comunique para alguém que você é uma pessoa que tenha um contato, uma proximidade, uma relação com Deus, mas isto não é verdade. O fato de você, às vezes, frequentar uma igreja, praticar alguns ritos, não significa em nada que você tenha ou não tenha nenhuma relação efetiva, verdadeira, existencial com Deus. E isto, mesmo que você não queira, vai sendo depositado na sua mente, no seu coração, de modo que isto gera uma percepção sua de Deus, que, com bastante certeza, dificilmente representa a realidade. Eu já tinha uma caminhada de mais ou menos uns 10 anos na fé cristã. Com 2 anos de fé cristã, Deus me deu um baque muito grande. Deus começou a mexer e a quebrar alguns alicerces que até aquele momento, para mim, eram intocáveis. Como um religioso. E eu vivia, sinceramente, atormentado, porque eu não conseguia desempenhar aquilo que eu esperava, o que eu aprendi a ser, o que um cristão deveria fazer, o que um filho de Deus deveria fazer. E ora eu estava alegre com a minha conduta, ora eu estava triste, chorando, porque eu não conseguia desempenhar aquele fato. E um belo dia eu indo na comunidade na qual eu pertenço hoje, eu nunca queria ir para lá, mas eu entrei naquele lugar e era um dia de ceia. E o ministrante da ceia disse o seguinte, que ao ministrar a ceia, ele estava contando um fato, um episódio, que ao ministrar a ceia, uma mulher se negou a pegar essa ceia, e ele ficou de olho nela. E quando ele teve uma oportunidade no final da ceia, do culto, ele se aproximou dela e disse assim, a irmã não quis fazer parte da ceia? E ela disse não. E ele ousou perguntar para ela, mas qual o motivo? E ela disse assim, porque eu estou em pecado. E ele olhou para ela e falou assim, e o que a irmã pode fazer? A irmã pode despecar? Algo que está feito, feito está. Ou você crê que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para pagar por todos os seus pecados, ou você vai viver uma vida debaixo de uma culpa existencial tão profunda, que horas você vai estar bem, como numa gangorra de bipolaridade, ora você vai estar triste. E o que faz você balangar nisso é esta figura de Deus. E aquilo falou tão significativamente ao meu coração, não pelo que a pessoa havia feito ou dito, porque naquele momento Deus já tinha me esclarecido algumas coisas, mas houve um arrependimento tão grande no meu coração e uma tristeza tão grande, porque um dia eu avaliei a minha vida do ponto de vista assim, esse mês eu fui legal na igreja, esse mês eu orei, eu li a Bíblia, aí eu fiz, eu aconteci, tô legal para participar da ceia. No outro mês, não, eu chutei o cachorro, briguei com a mulher. Aí, de modo que o meu relacionamento com Deus estava sendo sustentado por mim mesmo. E que eu, um dia, havia me achado digno pelas merdas que eu fazia, pela minha justiça própria, e eu falo aqui, merda, porque a própria palavra de Deus diz que todos os nossos atos de justiça são para Ele como um trapo de imundície. Você sabe o que é um trapo de imundície? É um modus usado. Todos os nossos atos de justiça. Não é a maconha que eu fumei, não é a cocaína que eu cheirei, não é nada disso, não é nada daquilo que eu roubei, não é aquilo que eu me envergonho e oculto das pessoas, é aquilo que eu me orgulho, que eu pratico e quero mostrar para as pessoas.
é a minha justiça própria. Para Deus é como trapo de imundícia. E eu achava que pelo simples fato de ter uma conduta moral, religiosa, satisfatória, Deus tinha a obrigação de derramar o sangue do seu filho e de rasgar a carne do seu filho em meu favor. E eu clamei, Deus, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Misericórdia, porque um dia eu me achei digno do sangue do Cordeiro. Porque nós temos uma percepção montada, estruturada na nossa cabeça, que é o diabo, mas não é Deus. Que é um ídolo, mas que muitas vezes não é Deus. E há poucos anos, sei lá, 4, 5 anos, uma outra dessas questões que sempre acontecem nas nossas vidas, e que eu disse que aconteceu quando eu tinha 2 anos de conversão, aconteceu de novo. E que Deus me chamou a atenção para um fato de ver em Cristo a face de Deus, e nele somente. O Deus que nos é pregado, ele tem uma ligação histórica com o poder. Normalmente o que vão dizer para você é que o meu Deus é poderoso, que Deus tem todo o poder, que Deus é aquele que agindo ele ninguém pode impedir. Sim, os profetas já disseram isso. Mas quando eu olho para Jesus crucificado, eu entro em crise. Porque, ó Deus, se Deus é poderoso, ele não pode ser crucificado. Ele não pode ser apanhado e ele não pode ser crucificado numa cruz. E essa era a grande acusação e era a grande tentação que estava sobre Jesus Cristo. Porque o tempo inteiro ele estava sendo tentado a algo, a provar que era Deus, a usar o seu poder, a usar a sua glória, a usar a sua divindade. E o tempo inteiro, por amor, ele escolhe a fraqueza. Ele escolhe ser fraco. Ele escolhe ser um de nós. E ele assume todas as limitações que eu e você temos. E a Bíblia vai nos ensinar em Filipenses que ele, sendo Deus, esvazia-se da sua condição de Deus e assume plenamente a condição humana. E assumir plenamente a condição humana significa assumir todos os limites humanos. Significa assumir as finitudes, os medos, aquilo que foi dito aqui, a possibilidade do erro. Tudo isso estava sobre Jesus Cristo. Assumiu a humanidade. Toda a tentação sobre nós é a tentação de nos desumanizarmos. É de fazer de mim e de você deuses. É de fazer de mim e de você coisa que nós não somos. Por quê? Porque nós não queremos ser amados por Deus, nós queremos ser admirados por Deus. Para nós o amor, ele é ofensivo, do ponto de vista que eu não possa comprá-lo. Um amor que eu não possa conquistá-lo. É um amor que ofende o meu mérito, ofende as minhas qualidades. E Deus não podia se mostrar em todo o seu esplendor e sua glória. E Moisés um dia fez esse questionamento para Jesus, para Deus, para Jesus, e falou: Senhor, deixa eu ver a tua glória, deixa eu ver a tua face. E Deus fala o seguinte: Moisés, não vai dar. Vamos fazer o seguinte, você vai entrar naquela fenda ali, você vai ficar naquela rocha, eu vou passar toda a minha glória diante de você, e quando eu passar e estiver de costa, você vai dar uma olhadinha. Por quê? Porque nenhum homem pode ver a minha glória e sobreviver. Sabe o que nós queremos? Queremos que Deus seja um demônio. O anseio nosso é que Deus seja um Deus de poder, porque em nós está esta teomania que foi falada, esse desejo de controle. E se nós queremos nos identificar com Deus, nós não queremos nos identificar com um Deus que é fraco, nós queremos nos identificar com um Deus que é poderoso. Só que um Deus que se estabelece pelo seu poder, o que ele cria não é filhos, o que ele cria é escravos. E todo escravo anseia pelo dia da liberdade,
anseia pelo dia da oportunidade onde ele vai ser liberto. Se alguém se impõe sobre você por ser mais forte, mais sábio, por ter mais dinheiro, com certeza no seu coração nascerá o desejo de um dia esta situação ser revertida, de um dia esta pessoa poder ser oprimida por você, você poder ser mais forte e ser liberto. E Deus não pode se mostrar a nós, porque quando Ele se mostra a nós, se Ele mostra um dedo da sua glória, nós nos atemorizamos. Se Deus rasga o céu só que agora, abre esse teto e enfia o dedo dele aqui, está todo mundo de cara no pó, desesperado de medo, sem ter alternativa, se não dizer o que o Senhor quer que eu faça. Quando o Senhor chama Pedro, Tiago e João e sobem nesse alto monte, enquanto Jesus é transfigurado, ou seja, dá um tiguelim, uma pitadinha do que é o reino de Deus, os caras acham maravilha, tudo bem, vamos fazer uma tenda, uma para o Senhor, outra para fulano, outra para Beltrano. Mas quando Deus, o Pai, entra naquele contexto geográfico, histórico, e a sua glória se manifesta, o que você vê a primeira reação dos discípulos? Qual é, se alguém lembra do que o texto diz? Cair de cara no chão, atemorizados. Atemorizados. Quando Paulo se depara no caminho de Damasco, com o Cristo glorificado, o que acontece com Paulo? Caiu de cara no chão dizendo, o que o Senhor quer que eu faça? Se entra alguém aqui, com granada, com metralhadora, todo aparamentado e aponta para você, sabe o que você vai dizer? O que o Senhor quer que eu faça? Sabe o que você vai dizer? Você vai ficar com medo. Você vai colocar o rosto no chão. Você vai colocar a mão na cabeça e vai pedir, pelo amor de Deus. Não faça isso comigo. Só que nós queremos mais ou menos que Deus haja assim conosco. Nós queremos um Deus que se imponha por ser Deus, que use da sua força. Mas Ele não pode fazer isso. Sabe por quê, meus amores? Porque se Ele fizer isso, nós deixamos de existir. Nós deixamos de existir enquanto pessoas, enquanto vontade, porque a nossa vontade é esmagada pela glória de Deus, pelo poder de Deus, pelo temor que vai invadir o meu e o seu coração, de modo que jamais nós poderemos desenvolver um relacionamento com Deus nesse aspecto. Então o que Deus faz? O que Deus faz? Deus se torna um de nós. Deus se faz um. Hoje nós vemos as pessoas, eu fui falar esses dias em 2 formaturas, uma de medicina e uma de arquitetura, tem alguns arquitetos aqui. Nós não temos como entender a grandeza de Deus. Diz a história que um homem foi fazer um retiro. Olha que delícia, hein? Um homem foi fazer um retiro e que só uma vez por dia um menino ia lá e levava uma refeição para ele, deixava lá a refeição e saía, e ele nem via esse menino. E ele ficou ali meses sem ter contato, sem ter relacionamento, sem conversar com ninguém, sem falar com ninguém. E ele sentia um desejo tão grande de falar com alguém, de conversar com alguém, e tinha um formigueiro, e tinha algumas formigas ali, e ele viu uma formiguinha meio dispersa, e ele começou a dizer para a formiga, oi formiga, tudo bem, bom dia, como você está? Queria contar algumas coisas que estão acontecendo comigo. E ele falava com a formiga, e a formiga não interagia com ele, não falava, não respondia. Então, ele percebeu que a única maneira de ele poder falar com aquela formiga era se ele se tornasse uma formiga.
E ele entendeu que a única maneira de Deus se explicar a nós foi se tornando um de nós, sendo como nós. Mas é tão paradoxal essa questão que é justamente por causa disso que nós teimamos em negá-lo. Nós queríamos um Deus todo-poderoso, mas um Deus incompreensível e esmagador pelo simples significado do que Ele é. Se Ele se estabelece pelo seu poder, nós não teríamos mais condição de ser o que somos, expressar nossa vontade, nossos questionamentos, nada disso. O temor tomaria conta do nosso coração, o pavor, o medo, e a sua vontade seria imposta. Mas porque Deus veio como um fraco, como um de nós teimamos em negá-lo, em dizer, não pode ser Deus. Se for Deus, desce da cruz. E quem é Deus? Qual é a grande revelação que Jesus Cristo trouxe de Deus para você? Qual foi o grande ensino que Jesus Cristo trouxe de Deus? Para mim é um só. Deus é Pai. Quando ele foi questionado pelos discípulos, ensina-nos a orar e nós queremos aprender a orar, ele falou assim, Pai Nosso. Quando Jesus foi questionado também por alguns milagres que havia feito, ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Você consegue perceber isto? Que Deus é Pai? Só que Ele não é um Pai igual o meu, igual o seu, não. Às vezes nós temos dificuldades, temos histórias com nossos pais que não são boas. Se alguém não sabe, meu pai era matador de aluguel. Quando eu tinha 4 anos de idade, ele abusou sexualmente de mim. Mais ou menos com uns 3 anos e meio, a primeira lembrança que eu tenho, a minha mãe era enfermeira de um hospital e ela às vezes precisava trabalhar à noite. Mas meu pai não gostava que ela trabalhasse à noite. E um dia, ela estava subindo o portão, indo trabalhar, ele me pega pela mão, assovia para ela, ela olha, e quando ela olha para trás, ele começa a me surrar, a me espancar, dizendo assim, você vai? Olha o que eu faço com o que você gosta. Com 6 anos, a minha mãe adoeceu. Quando eu tinha 6 anos, a minha mãe adoeceu. Entre os 6 anos e os 8 anos, eu vivi praticamente Eu vou falando essas coisas aqui para vocês, não é para vocês terem dó de mim, não. É só para vocês entenderem o negócio aqui. De 6 anos aos 8 anos, eu vivi praticamente como um escravo. A pessoa mais ruim que eu já conheci na minha vida, que era outra figura masculina, materna, paterna, que eu podia ter, foi o meu avô materno. Eu acordava às 6 horas da manhã e trabalhava até às 6 horas da tarde com intervalo para o almoço. Carpindo data, plantando, fazendo cerca. E esse homem era muito ruim. Havia um abuso moral terrível. Você não vale nada, você não é de nada, você é um merda, você não presta. E aquilo era angustiante, porque eu sabia que no outro dia aquilo ia acontecer novamente. E assim foi durante 2 anos, até que um dia eu estava guardando as ferramentas no porão da casa, e eu ouvi uma voz assim dizendo, porque minha mãe, quando ela adoeceu, com 6 anos, ela precisou se tratar em Campo Grande. E nesse período eu fiquei só, sendo cuidado pelos meus avós maternos, e este meu avô é quem tinha essa incumbência de me educar. E ele então, eu ouvi uma voz atrás de mim dizendo assim, filho, aquela voz era tão nítida, tão significativa, mas eu não tive coragem de olhar para trás. Porque aquela voz representava algo tão libertador que ela não podia ser verdade. Eu não acreditei que aquela voz pudesse ser de verdade. Eu achei que aquilo era algo criado pela minha cabeça, a minha imaginação, a minha mente. Mas aquela voz se repetiu, filho. E quando aquela voz se repetiu, o meu coração quase saiu pela boca. Eu falei, não é possível, não posso ouvir isso 2 vezes. Então eu olho para trás e quem eu vejo? Minha mãe.
E aquele dia foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque parecia que a alforria havia chegado, a liberdade tinha possibilidade de acontecer. E minha mãe, então, interrompe o tratamento dela e me tira daquela condição. E nós vamos morar num lugar muito pobre, muito pobre, muito pobre. Essas foram as figuras masculinas, paternas que eu tive. Se eu transfiro isso para Deus, você já imaginou como que Deus seria para mim? E durante muito tempo talvez eu transferi isso ao Senhor. Mas o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus que só Jesus Cristo pode revelar. E eu estava então lendo este texto de Lucas capítulo 15 e fiquei curioso para saber que tipo de pai povoava o imaginário do homem chamado Jesus. Como era o pai de Jesus? Como era o pai que Jesus queria nos ensinar? Então ele começa a dizer, certo homem tinha 2 filhos. Certo homem tinha 2 filhos. O primeiro deles disse, o mais novo disse, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ora, que parte cabia a este filho? Se o pai não havia morrido, que parte cabia a este filho? Você vê uma repreensão desse pai? Você vê este pai amarrando este filho no pé da mesa? Você vê este pai no texto ralhando com este filho? O que você vê este pai fazendo? Dividindo os bens e entregando na mão do filho. Dando ao filho a condição de administrar esses bens a partir de si, de fazer o que quisesse, de ser dono do seu nariz. E este filho então faz o que já estava no seu coração. Ora, o significado do pai para ele era nulo, era nenhum. O pai não significava nada para ele. Tanto é que a primeira coisa que ele faz ao pegar esses recursos é sair. Isto expressa muito o que acontece conosco. Sabe por quê? Nós achamos que a nossa vida, a nossa saúde, o ar que nós respiramos, a nossa história, tudo que está à nossa volta é nosso. E é nosso por direito. Nós não conseguimos celebrar e nem pensar nos favores de Deus, tamanha cegueira que nos envolve. Nós reclamamos do bife que passa do ponto, nós reclamamos de uma camisa mal passada, nós reclamamos da água que está quente demais ou que está fria demais, nós reclamamos do calor, nós reclamamos do frio, nós reclamamos de tudo. Nós não conseguimos celebrar e adorar, nós achamos que a nossa vida é nossa, que nós somos deuses. E Deus faz a mesma coisa conosco e diz assim, filho, esse caminho que você está tomando é um caminho que vai te matar, mas eu não posso te obrigar a ficar comigo. Eu não posso te obrigar a me amar, porque nada que lhe é imposto, que lhe é obrigado, tem sentido. Eu estou aqui dizendo para vocês, muita gente está dizendo para vocês esses dias, vocês são amados de Deus, mas vocês só vão provar desse amor e desse relacionamento com Deus o dia que vocês quiserem se render a este amor. O dia que vocês falarem assim, Senhor, eu me rendo a esse amor. Porque Deus é aquele que está à porta e bate. Sabe por quê? Ele é um Deus que vem em fraqueza. Ele é o Deus que tem todo o poder, mas a sua identidade está no amor. E o amor não impõe. Ele está lá. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus não violenta pessoas. Deus está o tempo inteiro tentando convencer você, eu, o mundo inteiro, de que Ele nos ama e que Ele sabe os planos que tem acerca de nós, planos de bem, não de mal. O grande problema disso tudo é que para que isso aconteça eu preciso aceitar a verdade. A verdade é que eu sou um pecador. A verdade é que eu não sou Deus. A verdade é que eu não posso ter controle. Eu não sei se eu vou viver amanhã. Eu não sei o que eu vou comer na janta. Eu não sei se vai ter crise, se não vai. Eu não sei se vai pegar fogo. Eu não sei se eu vou bater o carro. Eu não sei de nada, mas eu quero viver como se eu soubesse. Eu quero ter o controle da minha vida. Eu não quero que Deus faça o que Ele quer fazer comigo. Ou seus planos acerca de mim. Por quê? Porque eu não confio no caráter de Deus. Por quê? Porque o Deus que eu tenho conhecido é um mau caráter. Mas o Deus revelado em Cristo Jesus
é esse Deus, é este Pai. Se você quiser viver a sua vida do seu jeito, fique feliz, vá viver a sua vida, mas vai sabendo de uma verdade: sem Deus, você morre. Sem Deus, você está morto. Você não irá para o inferno, você já está no inferno. A sua vida é um inferno. Porque tudo que não está em Deus tem referência naquilo que está fora de Deus. Se Deus é a vida e você é independente de Deus, saiba de uma coisa: você abraçou a morte. Se Deus é a verdade, você está independente de Deus, saiba de uma coisa: você abraçou a mentira. Se Deus é o bem, você está independente de Deus, saiba de uma coisa: você abraçou o mal. E o grande problema meu e seu é que a morte porá um fim na nossa história. E Deus está dizendo: não precisa ser assim. Esta morte eu já providenciei. Esta morte para a morte eu já realizei em Cristo. E já realizei a sua ressurreição para viver, para nascer para o meu reino. Ao lugar onde você é um comigo. Onde nós podemos ser um. Sem que você tenha prejuízo disso. Porque eu não tenho prejuízo em ser um com você. Todo o sonho de Deus foi partilhar a sua vida, a sua glória, tudo o que Ele tem conosco. Você acha que é exagero? A Bíblia diz isso. E Jesus, então, vai nos ensinar o Pai, o Deus e Pai que Ele tem no seu coração. E esse filho sai, como muitos de nós saímos, tocamos a nossa vida e vamos, eu quero fazer, eu quero ser, eu quero acontecer, então eu vou. Só que este mundo é um mundo onde as coisas acontecem, meu amor. Esse aqui é o lugar onde o carro bate, a ratoeira desarma, aqui é o lugar que você toma choque, aqui é o lugar onde o ladrão rouba, aqui é o lugar onde as doenças acontecem, onde as crises acontecem. E esse menino passa por uma crise terrível. Quantos de vocês aqui passam por crises? Como que é aquele poema que diz: se o espírito que vê visse através da máscara da face, quanta gente que inveja nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que você olha no rosto, está tudo bem, mas eu sei, você sabe, e Deus sabe que não está bem. Quantas crises, quanta falta de paz, quanta angústia, quanto medo, quanta escravidão. E Deus dizendo assim: filho, deixa eu cuidar da sua vida, deixa eu ser um com você. Filho, eu te amo. E este moço então cai no mundo, vai viver a sua vida, e essa crise acontece, e acaba o seu recurso, acaba o seu dinheiro, e ele se ajunta então com um cidadão daquela terra, e o texto vai dizer que ele começa a trabalhar de apacentar porcos. Mas um dia a ficha cai. A ficha cai. Deus não tem nenhum problema, meu irmão. Aliás, eu acho muito melhor. É muito mais fácil. Por isso que Jesus fala assim, que os publicanos e as putas precederão os religiosos no reino de Deus. Porque quando você às vezes está na lama, no lamaçal, identificado historicamente com o pecado, fica mais fácil você reconhecer a sua finitude. Mas às vezes o que acontece é que você está dentro de um padrão moral aceitável. Você é o cidadãozinho aceitável, moralmente falando. Você vai na igreja, você não fala mal, você não rouba, você não cheira, não fuma. Às vezes cheira, fuma, mas faz escondido, sem que ninguém vê. Mas aquilo que o olho não vê, o coração não sente, a vida vai sendo tocada. Ah, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém. O problema seu não é o que você faz, meu amor. O problema seu é o coração. O problema seu é que sem Deus você está morto. É que sem Deus a sua vida não tem sentido. É que sem Deus a morte porá um fim na sua história. Não importa quanta cocaína você cheira, ou não importa quantas Ave Maria você rezar, ou quanto você lê da Bíblia. A morte vai vir e vai falar: acabou. Não é uma questão de nada. É uma questão
existencial de vida. Você é alguém que foi criado para Deus e só terá sentido para a vida em Deus. Fora de Deus isso não acontecerá. E este jovem cai a ficha. Todo o objetivo do Evangelho é fazer com que você caia em si, que você deixe de se conformar com tudo aquilo que foi construído fora de você e diga assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá, nem os empregados passam por o que eu estou passando. E voltar para a casa do pai não significa voltar para a igreja, instituição. Significa você entender que a sua vida não dá para ser vivida independente de Deus. É voltar e dizer assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E este filho faz isso. Ele volta. E voltando, você percebe de novo o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto vai dizer que ele de longe vê o filho, lança em seu pescoço o abraço e o beija. Você consegue perceber Deus assim? O que nós gostaríamos, ou a ideia de Deus que muitas vezes nós temos, é um Deus que nos apavora. É um Deus do qual nós queremos fugir. Muitas pessoas não gostam de orar, de ler Bíblia, de ir à igreja, ou de conversar sobre Deus com um amigo, porque esta ideia é apavorante. Porque o Deus que nos é passado é um Deus que representa um ideal que para nós é inatingível, ao mesmo tempo que ele representa uma culpa, uma condenação daqueles que não atingem esse padrão. E eu quero fugir de Deus. Mas o Deus revelado em Cristo Jesus diz o seguinte, eu quero pular no seu pescoço, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, e eu quero colocar um anel no seu dedo. Eu quero que todos saibam que você é da minha família. Eu quero te dar uma veste nova. Eu quero te purificar de toda a sua sujeira, de toda a sua imundícia. E mais do que isto, eu quero celebrar com você. Eu quero fazer uma festa com você. Eu quero matar um bezerro cevado. E eu quero cantar e dançar com você. Nietzsche disse que ele não creria num Deus que não soubesse dançar. Talvez eu também não. Porque o Deus revelado em Cristo Jesus é o Deus que celebra. É o Deus que se alegra. Aliás, a Bíblia vai dizer que no céu há festa pelo arrependimento de um pecador. Deus ama você. E esse pai, então, lança-se ao pescoço desse filho, o abraça e o beija. Mas existe um filho que ficou, certo ou errado? E o que esse filho fez a vida inteira? Falam para mim alto, se alguém tiver coragem, vai. Hã? Há quanto tempo estou convosco sem jamais desobedecer o quê? Nenhuma de suas ordens. Talvez você esteja aqui hoje, você é um desses filhos que ficou. Você é aquele jovem que nasceu na igreja e que desde criança está tentando obedecer tudo que lhe é pedido, sem que isto gere celebração no seu coração. Você está simplesmente acumulando todas estas coisas para o dia em que Deus for injusto com você, você ter o que esfregar na cara de Deus. Você ter o que dizer para Deus. Há quanto tempo estou convosco, sem jamais desobedecer uma de suas ordenanças, e você nunca me deu um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Talvez você seja uma assim. Só que eu quero dizer para você uma notícia boa e uma ruim. A boa é que esse camarada não é Deus. Esse camarada com o qual você está querendo negociar não pode ser Deus. Porque Deus não negocia. Porque Deus tem tudo, inclusive você. O que Deus quer fazer é te dar. Deus quer dar a você. E a outra notícia é que nada do que você tenha feito tem valor algum do ponto de vista de comprar ou de barganhar com Deus.
Porque Deus não é um comerciante e não está interessado no seu trabalho, no seu dinheiro, nas suas posses. Deus quer o seu coração, quer fazer de você filho, filha dele, quer te fazer herdeiro dele, quer dar sentido à sua vida. É difícil entender isso, meus amores? Eu sei que é difícil. Isso aqui é só Deus, é uma loucura, é só Deus para revelar. Eu sei de gente que está aqui nesta noite que ouviu isso tantas vezes, nunca fez sentido. E hoje, quando você conversa com a pessoa, ela diz: meu Deus, como eu fiquei fora disso tanto tempo? Como que isso nunca fez sentido para mim e hoje é tão real? Porque Deus não se explica, meus amores. Porque Deus é vida, Deus se vive. Que Deus te livre desse padrãozinho moral aceitável de crente. Que Deus te tire dessa condição de buscar essa felicidade que o mundo aponta para você como felicidade, baseado no ter, no saber, no prazer. E você olha para as pessoas que são expoentes dessa realidade e elas estão morrendo, elas estão definhando, elas estão apodrecendo, elas estão cada dia mais enchendo os nossos noticiários de notícia do tipo: fulano foi encontrado morto na banheira, fulano foi encontrado drogado, fulano foi se tratar não sei aonde, a Demi Moore está se tratando, a Whitney Houston morreu na banheira, o Michael Jackson foi encontrado morto, o Kurt Cobain foi... Sabe essas coisas assim? E a gente aqui aceitando a proposta do mundo, achando que você vai acabar na última estágio da dignidade humana, apacentando porcos. Mas se isso servir para que você caia em si, para que você entenda que não existe vida a não ser em Deus, será o melhor dia da sua vida. E vai haver celebração, alegria, festa. E isto pela graça. Esse Pai age com graça. Esse Pai age com amor. Se eu pudesse abrir a minha cabeça e abrir a cabeça de vocês com uma simples informação, de maneira que isso viajasse da sua cabeça e da minha cabeça até o nosso coração, a mensagem que eu daria para você é assim: Deus ama você. Descanse. Deus ama você profundamente. Descansa. Deus ama você. Descansa. Não queira ser o que você não é. Não tente comprar o favor de Deus. Não tente comprar a aceitação das pessoas. Não tente cobrar você daquilo que você não pode fazer. Simplesmente receba a graça e a verdade. Porque a lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E uma juventude que nasce dessa maneira é capaz de ser instrumento de Deus para anunciar a liberdade e a falsidade dessa desgraça que está acontecendo nos nossos dias, onde Deus se tornou um demônio e estão colocando o nome dele de Jesus Cristo ainda, onde ele é um opressor. Este meu avô, uma vez ele tinha uma mangueira, e a gente estava aguando uma horta, e ele pisou na mangueira. E eu vi que ele pisou, a botina dele enterrou na lama, assim. Aí ele me disse assim: puxa a mangueira. E eu puxei. Mas a mangueira não saiu do lugar. Tinha 6 anos. Puxa a mangueira! E eu puxei. E a mangueira não saiu do lugar. Aí ele pegou o rolo da mangueira. E ele me dava mangueiradas. Porque eu não conseguia puxar a mangueira. Ora, como uma criança vai poder puxar uma mangueira se um adulto está pisando nela? Deus, que se apresenta muitas vezes aí fora, é um Deus como meu avô. É um Deus que pede coisas que nós não podemos fazer. E se nós não fazemos, Ele nos castiga. Tem muita gente adoecida e sofrendo com isso, gente. Agora, o Deus revelado em Cristo Jesus é aquele que sabe que você não pode,
mas quer ser o que você não pode ser. É que sabe que você é fraco e que quer ser a sua força. É que sabe que você é um pecador e quer ser a sua santidade. É que sabe que você está permeado de injustiça, mas quer ser a sua justiça. É que sabe que você não tem nada, mas quer ser e quer te dar tudo. Na cruz do Calvário, meus amores, o dia que você olhar para a cruz e enxergar a maior expressão de amor de Deus por você, você será constrangido por esse amor. E quando você for cativado pelo amor de Deus, não pelo poder de Deus, o dia que você se entender amado por Deus, você não terá outro lugar a não ser a casa do seu Pai. Você irá caminhar para lá com as suas próprias pernas. E ainda que você ainda venha cheio de vergonha, sujo, fedendo, o que você vai encontrar é um Pai que te ama e que está doido para fazer festa com você. Quanta religião do CC, do esforço humano, falando, se você dizimar, Deus vai te abençoar. Se você fizer, Deus vai fazer. E você faz, e você jejua, e você dizima, e nada acontece, e as coisas pioram. E você fica bravo com Deus, achando que é Deus. Mas não é Deus. É um poste ídolo, é qualquer outra coisa. Tem muita gente precisando de ouvir isso que você está ouvindo hoje. E de ver esta liberdade, esta alegria exposta no seu rosto, anunciando para as pessoas, queridos, sai dessa. Sai dela, povo meu, isso é Babilônia. Uma juventude que celebra, que não tem prejuízo de ser filho e filha de Deus, que não se sente menos com isso, que não se sente burra, que não se sente ultrapassada, e que nem vai para esta realidade como quem vai para a cadeia. Como foi dito aqui também, muitas pessoas acham que ser cristãos é não poder fazer mais coisas, enquanto a minha Bíblia diz, tudo vos é lícito, porém nem tudo vos convém. Pecado só é pecado porque mata. Mas não, nenhum outro problema tem pecado. O problema do pecado é que mata. Você quer cometer pecado? Fica à vontade. Aliás, a Bíblia é clara nisso. Você nunca vê Deus falando para um pecador não pecar. Sabe o que a Bíblia fala? Pecador, peque mais ainda. Agora, se você é um santo, santificado em Cristo Jesus, ou seja, se você está em Cristo Jesus, se você é uma nova criatura, se você nasceu de novo, a Bíblia fala assim, santifique-se ainda. E essa santidade não está epitomizada, representada por faço, não faço, vou, não vou, toco, não toco, pego, não pego, não está nada disso. É simplesmente se você vive a sua vida com Deus, e em Deus, e para Deus. A Bíblia diz assim, o sujo, suje-se ainda, e o limpo, limpe-se ainda. O problema do pecado é que ele vai matar você. E Deus te criou para a vida. Eu costumo brincar com os jovens aqui que já me conhecem. Se cocaína fizesse bem para o coração, podia cheirar cocaína à vontade, irmão. Não tinha nenhum problema com cocaína. O problema é que isso vai matar você. O pecado vai matar você. Deus não fica menor com o seu pecado. Aliás, Deus não tem baixa imunidade em relação ao seu pecado. Deus não espirra quando você peca. O problema do pecado é que você morre. Pecado é você fazer, às vezes até o trabalho, moralmente é algo decente. Eu atendi uma moça esses tempos atrás, que ela foi entender a tamanho da loucura do seu pecado, quando ela estava no dia de folga, no seu trabalho, pedindo para as pessoas que estavam de serviço ir para casa, tirar folga, para que ela pudesse trabalhar no lugar da pessoa.
Por favor, vai para sua casa, deixa eu trabalhar no seu lugar. E é trabalho, nossa, trabalho é um valor, que coisa linda. Ela não está matando, não está... Pecado, meus amores, não é uma questão moral. Pecado é viver por si, é viver a partir de si. Pecado é querer ser Deus, pecado é o que eu sou. O dia que você descobrir isto, e a verdade só é um problema para nós quando nós não somos amados. Um pastor amigo que dizia o seguinte, ele disse que quebraram a sanfona dele, ele tinha uma sanfonona assim, amigo não meu, né, que eu nem conhecia, ele era morto já quando eu ouvi falar dele. Mas ele tinha uma sanfona e quebraram, ele tinha 3 filhos, quebraram a sanfona do velho. Juntou os 3 moleques e falou o seguinte, quem quebrou a minha sanfona? Aquele voto de silêncio impecável, né, gente? A galera... Quem quebrou a minha sanfona? Ninguém abria a boca, os moleques só aqui. Pode falar, quem quebrou minha sanfona, eu quero saber. Aí um dos moleques falou assim, se a gente falar, o senhor perdoa? O senhor não bate? Falou, não, pode falar que não vai ter castigo. Fui eu, pai. Onde há amor, há verdade. A verdade só é um problema quando não há amor. A verdade de que você é um pecador, de que você é mau, naturalmente mau, é um problema, essencialmente mau, se Deus não te amasse. Mas se você descobrir que Deus te ama e que Ele tem solução para o seu pecado e para o meu pecado, o amor de Deus atrairia você. Nós somos atraídos por esse amor. Eu não tenho onde viver mais, não sei você. Eu não tenho onde viver mais fora de Deus. Às vezes eu gostaria de ser melhor para Deus, sabia? Mas eu não tenho essa condição. Eu gostaria de ter algo em mim, sei lá, a cor dos meus olhos, sei lá, alguma coisa que justificasse o amor de Deus por mim. Infelizmente eu não encontro. Às vezes eu me decepciono, eu vejo em mim cada maldade, eu falo, Senhor, só o Teu Espírito, só a Tua vida em mim para sustentar aquilo que a igreja chama de testemunho. Porque se fosse depender de mim, era um escândalo atrás do outro. Mas para miseráveis como eu, para pecadores como eu, existe um poder capaz de trazer vida. E eu não me envergonho dele. E é o Evangelho de Jesus Cristo. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus para que eu não precise ser quem eu não sou. O poder de Deus para que eu possa andar contra a minha natureza. O poder de Deus para dar um novo coração. Eu não sei quem você é, meu amor. Eu sei que só Deus sonda o seu coração. Eu não sei que tipo de Deus está na sua mente. Eu não sei de nada disso. Mas eu estou aqui simplesmente apregoando uma coisa para você. Aquele homem que dividiu a história entre antes e depois dele. É Deus se fazendo entendível a nós. É Deus se tornando como um de nós, para que você possa ver nele o amor do Pai por você. Que você não é um fruto do acaso, que você não é o fruto de uma explosão, que você é fruto do amor de Deus incondicional. Que Deus quis você, que você existe, não é por acaso. Você existe porque Deus te quis e te amou e te criou para a vida. Mas Ele não irá violentar a sua vontade. Ele está o tempo inteiro tentando te convencer. O único Deus que bate e espera uma resposta nossa é o Deus revelado em Cristo Jesus. É o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que em nome do Senhor Jesus você se entenda amado. Que em nome do Senhor Jesus Cristo você se entenda perdoado. Que em nome do Senhor Jesus Cristo você se veja e se perceba pela fé uma nova criatura. Que em nome do Senhor Jesus Cristo você nasça de novo
para a glória da liberdade dos filhos de Deus. Que você nasça de novo para a vida dos libertos. Que você nasça de novo para a vida dos livres. Que você nasça de novo para a vida. Que você nasça de novo para Deus. E anuncie o amor de Deus através de cada gesto seu, através de cada amigo seu, não acusando o seu amigo, não dizendo eu sou crente, você não é, você vai para o inferno, eu não, porque isso já tem sido dito há séculos e tem produzido doentes, tem produzido psicopatas e tem produzido gente atormentada. Mas clame a Deus para que a vida de Cristo se manifeste em você. E a vida de Cristo é aquele que tocou em prostitutas, que tocou em leproso, que foi em Samaria, que andou com Levi, que era um maluco, um louco, sem condená-lo, simplesmente amando. Por que você acha que seu pai é um problema para você? Sua mãe é um problema para você? Porque não há perdão, porque não há misericórdia, porque ainda há justiça própria, porque vocês estão no campo de saber quem tem razão, mas a cruz acaba com a razão de todo ser humano que já pisou nessa terra. É Deus dizendo, ninguém tem condição de atirar esta bendita pedra. Porque ainda que a mulher foi pega dando para o outro cara, contudo ninguém tem a condição de executar juízo sobre ela. A única maneira é vocês entenderem que eu não vim tirar satisfação. Eu vim perdoar vocês. E eu vim salvar vocês. Só que vocês estão numa mesma condição, gente. Vocês estão numa mesma panela, Deus está dizendo. Agora, isso é minha graça. Eu amo vocês. Vocês querem? Jesus vai dizer, quem tem sede, vem a mim e beba. Você quer? Você quer? Não saia dessa noite daqui sem dar essa resposta para Deus. Agora, se você já experimentou Deus, do ponto de vista experiência, aquilo que mudou a sua vida, peça a Deus a alegria da salvação e a instrumentalidade para tocar em outras vidas, libertando, anunciando o amor de Deus. Eu tenho uma esperança que Deus há de avivar a sua igreja, mas não com barulho, com gente caindo, com gente se arrastando, sendo colado em parede. Caiu, nasceu de novo? Não. O que adiantou? Mas no Cicil, sabe, gentinha que teve o seu coração trocado, um milagre aconteceu, e que toca nas pessoas e diz, querida, Deus ama você. Na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Curva a sua cabeça. Dê em nome de Jesus uma resposta. Jogue tudo no lixo. Fale, eu não quero esse Deus, eu não quero nada. Mas se posicione. Agora, se você quiser, faça a mesma oração que um dia eu fiz bravo com Deus. Eu falei para Deus, Deus, não está dando não, o Senhor pode explicar quem o Senhor é? Eu falo de um jeito, o Senhor está longe, falo de outro jeito, fico com medo, não sei quem que é o Senhor não. Mas, se você quiser, fale, Senhor, entra no meu coração de fato, Senhor. Quebra, Senhor, o meu coração de pedra. Dá um coração de carne para mim, Senhor, um novo coração. Dá um espírito novo para mim, Senhor. E venha se fundir em mim, Senhor, pelo Teu Espírito. Se você quer, essa é a hora de ir no seu cantinho, sem abrir, sua boca, só no seu coração, você e Deus. Você dizer assim, Senhor, está pesado, o piano está pesado, eu não estou aguentando mais, Senhor. O fardo é leve, mas eu estou cansado. A palavra diz que o teu fardo é leve, que o teu jugo é suave, mas eu estou cansado e com as costas raladas. Venha aliviar, Senhor. Venha se mostrar, venha se revelar a mim. Agora, se você não quer,
Fale não quero, não te quero. Aliás, a Bíblia vai dizer que ninguém quer a Deus, ninguém busca a Deus. Se você, por um acaso, está se interessando por Deus, saiba de uma coisa, é porque Deus está tocando na sua vida e aos poucos está te convencendo do quanto você é amado por Ele. E Ele vai seguir nessa toada, até que em nome de Jesus você se renda ao amor furioso dEle. Que você entre nesse descanso. Agora, se você não quer, ore assim, eu não te quero, porque Deus não pode ouvir nenhuma oração, a não ser aquela que seja verdade no seu coração. Não adianta você dizer eu te quero, se no seu coração você não quer. Não adianta esse filho ficar amarrado aqui dentro da minha casa, se o coração dele está fora, está para longe de mim. É melhor que ele vá, mas que ele caia em si, descubra que nem os empregados passam pelo que ele está passando. Que ele possa descobrir o amor que há na casa do Pai. Que você nasça de novo, tenha uma nova consciência. Mas não fique sem se posicionar neste momento. Fale com Deus. Pai amado, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Aqui está a tua igreja, aqui está esta juventude. Senhor, é tempo de ser sarado, é tempo de ser transformado, Senhor, ter uma nova vida. Senhor, aviva a tua igreja, começa pela tua juventude, se o Senhor quiser, Senhor, seria uma alegria para nós. Aviva a tua igreja nesta cidade, Senhor, e traz paz ao coração dos nossos irmãos. Que haja celebração como há sempre na tua casa. Que haja purificação dos pecados cometidos, Senhor. Que haja consciência nova. Que haja alegria e liberdade. Que nós não queiramos fugir de Ti, Senhor, mas que o Teu amor nos atraia, Senhor. Que nós possamos enxergar, Senhor, no Cristo crucificado, a maior expressão do Teu amor por cada um de nós. Pai, aqui está esta juventude, bombardeada o tempo inteiro por coisas contrárias, sem referências em Ti, Senhor. Estimulados o tempo inteiro a ser mais do que os outros, a se achar independentes, a se achar alguma coisa, Senhor. Eles estão o tempo inteiro tentando provar para eles, para as pessoas, e é assim que o mundo diz que é assim que o mundo diz que é felicidade. Mas a Tua palavra diz que eles morreram para este mundo, Senhor, e que eles nasceram para Ti em Cristo Jesus. Opera assim no nosso meio, Senhor, em nome do Teu Filho amado. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.